Você já teve aquela sensação de que, apesar da idade avançando, tem algo diferente acontecendo dentro de você? Algo bom, leve, como se o tempo tivesse te ensinando mais a viver do que a envelhecer? Pois é, tem gente que pensa que envelhecer é só perder força, perder memória, perder espaço no mundo, mas a verdade é que, para muita gente, essa fase da vida é quando tudo começa a fazer mais sentido. É quando a gente se conhece melhor, escolhe com mais sabedoria, se preocupa menos com o que não importa e, veja só, se sente até mais vivo do que antes. Hoje eu quero conversar com você sobre isso, sobre sinais sutis e poderosos de que você está envelhecendo bem. E talvez, enquanto a gente fala, você perceba que já está no caminho certo, mesmo sem ter notado. E se não tiver, tudo bem também, porque nunca é tarde para virar a chave. Vamos lá? Às vezes, o primeiro sinal de que você está envelhecendo bem não aparece no espelho, mas no coração. É quando você começa a ter mais paciência com os outros e consigo mesmo. Antigamente, talvez você se cobrasse por tudo, quisesse dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo e se frustrava fácil. Mas hoje você respira fundo, pensa 2 vezes antes de reagir e entende que cada um tem seu tempo. Isso, meu amigo, é sabedoria. E só vem com o tempo. Outro indício forte, você valoriza mais a paz do que a razão. Já percebeu como, com o passar dos anos, a gente para de querer discutir por tudo? Não é que a gente não se importe mais, é que a gente entende que gastar energia com coisa pequena cansa e que tem coisa que não vale a pena mesmo. Você escolhe onde colocar sua energia, e isso é um sinal claríssimo de maturidade saudável. Tem também aquela sensação gostosa de estar mais confortável na própria pele. Isso acontece quando você olha no espelho e, mesmo vendo marcas novas, sente orgulho da pessoa que está ali. Porque aquelas marcas contam histórias, cada ruga, cada linha de expressão é memória. E quando você aceita a sua aparência como parte do que viveu, é aí que a beleza real começa a aparecer. E sabe outro sinal que pouca gente percebe? Você cuida mais da sua saúde, mas sem neura. Já reparou como, depois de certa idade, a gente começa a prestar atenção nas pequenas coisas? Dormir melhor, comer direito, fazer uma caminhada sem pressa, tomar um remédio certinho, ir ao médico com mais frequência. E não é por medo de adoecer, é porque a gente quer viver bem, quer estar presente, quer aproveitar o tempo com qualidade. Isso mostra que você está em sintonia com o seu corpo e que se respeita. E, falando em corpo, tem aquele momento mágico em que você para de se comparar com os outros. Isso é libertador. Você já não quer mais ter o corpo da atriz da novela, nem a vida do vizinho ou a carreira daquele amigo. Você só quer viver bem, do seu jeito. E isso é tão saudável, tão poderoso, que muda a forma como você se enxerga e como lida com o mundo. Tem também aquele hábito simples, mas que diz muito. Você celebra as pequenas alegrias. Um café gostoso, uma conversa boa, uma caminhada sem pressa, o cheiro da chuva caindo. Coisas que antes talvez passassem batido, agora têm valor. E sabe por quê? Porque você aprendeu a olhar com mais atenção. E só quem envelhece bem sabe a importância de um momento simples, mas cheio de presença. Ah, e tem mais um sinal, que para mim é um dos mais bonitos. Você tem mais compaixão pelas pessoas. Você entende melhor as falhas dos outros, se irrita menos, julga menos, porque você viveu. Você errou, caiu, levantou, perdoou. E agora, ao olhar para o outro, você vê a história por trás do comportamento. Isso mostra um coração amadurecido, generoso. E isso, meu amigo, não tem preço. E já que estamos falando em maturidade, sabe aquele momento em que você passa a escolher com mais cuidado quem fica perto de você? Antes, a gente queria agradar todo mundo, manter relações que já não faziam mais sentido. Mas hoje, você prefere qualidade do que quantidade. Prefere silêncio à conversa vazia. Prefere estar com quem te faz bem, com quem respeita seu tempo, suas ideias, sua presença. Isso é amor próprio e é um baita sinal de que você está envelhecendo com consciência. A conversa ainda está só começando. Tem muita coisa boa ainda que eu quero te contar. E falando em disposição, sabe o que mais costuma aparecer quando a gente está envelhecendo bem?
uma tranquilidade com o próprio corpo. Não é aquela cobrança de parecer jovem a qualquer custo. É o contrário. É olhar no espelho e enxergar não só rugas, mas histórias. Marcas de risadas, de superações, de dias difíceis que a gente venceu e de dias bons que deixaram saudade. Essa paz com o espelho não vem de uma hora para outra, mas quando chega, é libertadora. Você para de se comparar com os outros e começa a valorizar o que realmente importa, o corpo que te sustenta, que te leva, que está aí com você depois de tantos anos. E aí entra outra coisa linda de se ver. Quem envelhece bem costuma cultivar laços afetivos. Pode ser com a família, com os amigos, com um grupo da igreja, da dança, da caminhada no parque. O importante é ter por perto gente que te faça bem. Não precisa ser muita gente. Às vezes, uma boa conversa com uma única pessoa já enche o coração. O isolamento é um perigo que ronda a velhice. Mas quando a gente tem relações verdadeiras, mesmo que simples, a vida ganha outra cor. E sabe o que é curioso? Quanto mais a gente se cerca de afeto, mais forte a mente fica, porque o cérebro também precisa de carinho, de troca, de emoção. E por falar em mente, mais um sinal claro de quem está envelhecendo bem é a vontade de continuar aprendendo. Pode ser um curso de culinária, de artesanato, um novo aplicativo de celular ou até aprender uma dança nova. Tem gente que com 70 ou 80 anos decide estudar uma língua nova. E olha, isso é maravilhoso. O aprendizado mantém o cérebro ativo, estimulado. É como se fosse um exercício para a mente. E além disso, dá um sentimento gostoso de conquista, de que a vida continua cheia de possibilidades. Quem quer aprender mostra que ainda tem sede de viver. E isso, meu amigo, minha amiga, é juventude pura, não importa a idade. Outro sinal lindo é quando a pessoa começa a cuidar melhor da própria alimentação. Não por vaidade, mas por respeito ao próprio corpo. Comer bem não precisa ser complicado. Às vezes é só trocar o excesso de sal por mais temperos naturais, ou comer mais frutas ao invés de doces pesados. Quando a gente se cuida por amor e não por obrigação, o corpo responde. E olha que interessante, quando a alimentação melhora, a energia volta, o sono fica mais gostoso, até o humor muda. Não é mágica, é cuidado com carinho. E quem escolhe isso está dizendo, eu ainda quero viver bem, com qualidade. E aí vem mais um ponto importante. Já reparou como algumas pessoas mais velhas têm uma serenidade diferente? Uma espécie de calma diante da vida, mesmo quando as coisas não vão muito bem? Isso é sabedoria emocional. Não é que elas não sintam tristeza ou medo, mas aprenderam a lidar com isso de forma mais leve, com menos desespero. Essa maturidade emocional é fruto de quem viveu, caiu, levantou, aprendeu. É uma força silenciosa, e muitas vezes é esse equilíbrio emocional que mantém a saúde física em ordem, porque o corpo e a mente estão conectados o tempo todo. E quando a pessoa desenvolve essa serenidade, ela também passa a valorizar mais os pequenos prazeres da vida, um café com pão na chapa, uma tarde de chuva assistindo a um filme, uma ligação de um neto, um abraço demorado. Essas coisinhas ganham um valor enorme. Quem está envelhecendo bem não vive correndo atrás de grandes conquistas, vive com presença, com gratidão. E isso transforma tudo. A alegria deixa de depender do que está fora e passa a brotar do que está dentro. E aqui entra mais um ponto que quase ninguém fala, mas que é fundamental: a capacidade de rir de si mesmo. Isso é sinal de leveza, sinal de que a pessoa não se leva tão a sério, que entende que errar faz parte, que tropeçar faz parte. Aquele bom humor que não machuca ninguém, que sabe rir das situações da vida, mesmo das mais embaraçosas, isso é saúde. Isso é inteligência emocional. Isso é sabedoria. E quem tem essa leveza costuma ser uma companhia deliciosa, daquelas que a gente quer ter sempre por perto. E sabe o que tudo isso tem em comum? A vontade de viver, de se manter presente, de continuar aprendendo, amando, cuidando, de ser, acima de tudo, inteiro. Mesmo que o corpo já não tenha a mesma força de antes, mesmo que o joelho reclame ou a memória falhe um pouco,
Quem está envelhecendo bem não se define pelas limitações, mas pelas possibilidades. E isso é uma das coisas mais bonitas de se ver. Agora, deixa eu te contar mais uma coisa. Você já reparou como algumas pessoas mais velhas parecem ter um brilho diferente nos olhos? Uma luz que não tem nada a ver com maquiagem, nem com juventude, mas com propósito. Isso também é sinal de que a pessoa está envelhecendo bem. Ela ainda sente que tem algo a oferecer, que a presença no mundo ainda importa. E isso faz toda a diferença. Mas olha, ainda tem mais coisa linda para a gente conversar sobre isso. Se você está aqui até agora, é porque também quer envelhecer com mais consciência, com mais leveza e com mais alegria. Então vamos seguir esse papo, porque tem mais sinais incríveis de que você está no caminho certo, e eu quero te contar todos eles. Agora, seguindo nessa nossa conversa gostosa, tem mais uma coisa que vale muito prestar atenção. Talvez você tenha notado, com o passar dos anos, que sua visão sobre os problemas da vida mudou. Aquilo que antes tirava seu sono, agora parece menor. Você aprendeu a deixar passar, a não brigar com o que não pode mudar. E isso, meu amigo, minha amiga, é sabedoria. A verdadeira sabedoria não vem dos livros, ela vem da vida vivida, dos tombos e recomeços. Envelhecer bem é isso, olhar para os dias difíceis e, mesmo assim, continuar acreditando que há beleza nos detalhes. Quando a gente consegue sorrir mesmo depois de uma perda, ou quando aprende a perdoar com mais facilidade, isso mostra que amadureceu com leveza. É um sinal de força interior que vai crescendo com o tempo, sem alarde. Não é que a dor desapareça, mas a gente aprende a caminhar com ela. Aprende a se levantar com mais gentileza, sem se culpar tanto, sem exigir perfeição de si mesmo. Outro sinal muito bonito de quem está envelhecendo bem é quando começa a ensinar sem perceber. A sabedoria se torna parte da presença. Pode ser uma conversa no banco da praça, um conselho num momento delicado, ou até mesmo aquele silêncio que acolhe, que diz tudo sem precisar de palavras. Às vezes, só o seu jeito calmo de olhar a vida já inspira alguém, e você nem sabe disso. Mas é assim que funciona. O bem que a gente faz sem saber é muitas vezes o mais valioso. E sabe o que mais mostra que você está envelhecendo bem? Quando começa a valorizar mais o agora do que o amanhã. Quando o café da manhã tranquilo vale mais do que um plano ambicioso. Quando um abraço demorado tem mais importância do que 1000 palavras. Isso não é sinal de fraqueza ou de parar no tempo. É sinal de sabedoria emocional. A vida deixa de ser uma corrida e passa a ser uma caminhada com pausas bonitas pelo caminho. Muita gente acha que envelhecer bem tem a ver com estética, com não ter rugas, com andar reto e falar firme. Claro, cuidar da saúde é importante, e se você consegue manter bons hábitos, isso conta muito. Mas o verdadeiro sinal de envelhecimento saudável é aquele brilho nos olhos de quem ainda tem sonhos, de quem faz planos, mesmo que pequenos, de quem sente gratidão por estar vivo, por mais um dia, por mais uma chance. E olha, se você ainda se emociona com música, se ainda se surpreende com uma flor que nasceu na varanda, se ainda dá risada de coisas bobas, você está indo pelo caminho certo. Porque quem envelhece bem não perde a capacidade de sentir. A sensibilidade é uma das maiores riquezas dessa fase da vida. Ela mostra que o coração continua pulsando com verdade. É também muito lindo quando você começa a se conhecer de verdade. Quando deixa de tentar agradar todo mundo e passa a respeitar seus próprios limites. Quando aprende a dizer não sem culpa e sim com vontade. Quando entende que não precisa provar nada para ninguém, só viver com autenticidade. Isso é liberdade, e liberdade é uma das maiores vitórias da maturidade. Agora, se nesse momento da vida você sente que está mais conectado com a sua espiritualidade, seja ela qual for, isso também é um sinal de crescimento bonito. Às vezes a gente começa a buscar mais sentido nas coisas. Não é mais sobre o que se tem ou o que se faz, mas sobre quem se é. E isso transforma tudo ao redor. A fé, a confiança na vida, a sensação de que há algo maior guiando os passos, tudo isso dá uma paz que nenhum dinheiro compra. E por fim,
Se você consegue olhar para trás com carinho e sem arrependimentos pesados, é porque soube viver. Mesmo com erros, mesmo com dores. Se hoje você consegue agradecer por tudo que passou, pelas alegrias e pelos tropeços, então está envelhecendo com o coração maduro. Porque não se trata de ter vivido tudo certo, mas de ter aprendido com cada pedacinho do caminho. Envelhecer bem é muito mais do que parece. É uma construção diária, feita de escolhas pequenas, de afeto, de cuidados e, acima de tudo, de amor próprio. Se você se viu em algumas dessas situações, pode se orgulhar. Não é todo mundo que chega aqui com esse olhar generoso para a vida. E olha, se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, buscando aprender mais, refletir, crescer, isso já diz muito sobre você. Significa que tem interesse em viver bem, em aproveitar essa fase com sabedoria e alegria. Isso é bonito demais. Continua assim. E agora quero te pedir uma coisa. Se essa conversa tocou seu coração, deixa aqui nos comentários o que mais fez sentido para você. Compartilha com alguém especial, alguém que você ama e que também está nessa fase da vida. Vamos espalhar essa mensagem, porque todo mundo merece envelhecer com dignidade, alegria e afeto. A vida depois dos 60 pode e deve ser cheia de cor, de movimento, de esperança. O tempo não leva a nossa essência, ele só revela com mais clareza quem somos de verdade. E você, com certeza, ainda tem muito a viver, a ensinar e a sentir. Obrigado por estar aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, cuida bem de você, viu?